Olá, galerinha! Estou aqui resolvendo mais uma questão do Simulado 3, desta vez a questão número 10. Essa questão, apenas 3 pessoas que realizaram o simulado conseguiram resolvê-la corretamente, certo? É uma questão de geometria e caiu na UBMEP de 2012, certo? Ela fala o seguinte, na figura ABCD é um quadrado de lado 1, ou seja, todos os seus lados são iguais a 1, e os arcos BD, certo? O arco que sai de B até D e o arco que sai de A até C tem centros em A e em B, respectivamente, certo? Então, eu tenho que ABD é um quarto de uma circunferência de centro A e tenho que ABC é um quarto de uma circunferência de centro em B. Continuando. Os círculos tangenciam esses arcos em um lado do quadrado, como indicado, certo? Qual é a razão entre os raios dos círculos do círculo maior e do círculo menor, certo? Para responder isso, eu separei a figura aqui ao lado, um pouquinho maior, certo? E fiz algumas construções, certo? Primeiro, eu tenho que essa distância aqui, certo? Como ele está tangenciando o quadrado, eu tenho que esse aqui que eu estou marcando é o raio do círculo maior, certo? Fazendo isso, nós temos um triângulo retângulo, certo? Onde os lados desse triângulo retângulo são um cateto dele é R, que é o raio da circunferência maior, o outro cateto como a distância de A até B é 1, essa distância aqui, esse cateto, vai ser a metade de 1, então vai ser 1 sobre 2. E, por fim, esse outro. Ó. Se eu analisar essa linha estendida, que vocês estão vendo aí, certo? Se eu analisar essa linha estendida, eu tenho que esse tamanho aqui é R. E esse tamanho de A até, até ele, certo? Vai ser 1, certo? Porque essa distância aqui é igual a essa daqui, ó, porque não é um raio da circunferência de centro em A, certo? Então, ele vai ser 1 menos o R, porque essa distância aqui não é R, então eu tenho que essa hipotenusa, ela é 1 menos R. E fazendo isso, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Onde fica que a hipotenusa, que é 1 menos r ao quadrado, é igual ao quadrado de r mais o quadrado de 1 sobre 2. Resolvendo, né? 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes r, que dá menos 2r, mais o quadrado de r, que fica r ao quadrado. E do outro lado da igualdade, basta resolver a fração. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4, certo? Então, a gente tem que, aqui, ó, r ao quadrado e r ao quadrado está presente nos dois lados da igualdade, então podemos eliminá-los, certo? Eliminando e isolando r, ó, passando r para o outro, passando r para o outro lado da igualdade, eu tenho que vai ficar 1, certo? Ele fica sozinho. Aí o 4, 1 quarto está positivo, passa negativo. E o 2r que está negativo vai mudar de lado, ficou positivo, certo? Então, eu tenho que ficar 1 menos 1 sobre 4 igual a 2r. Quando faz a subtração, né? 4 vezes 1, 4, menos 1, 3, então fica 3 quartos igual a 2r. E para saber quem é r, basta dividir tudo por 2, né? E aí fica 3 sobre 4 vezes 2, 4 vezes 2 é 8, então 3 oitavos. Então, descobri o tamanho do raio da circunferência maior, certo? Similarmente, nós fazemos um outro círculo. Ó. Eu vou ter aqui, certo? A distância do centro do círculo menor até B. E fazendo mais essa outra ligação, ó, nós temos um triângulo retângulo novamente, certo? Onde um dos catetos dele é 1 sobre 2,
né? Que é a metade da base do quadrado. Como a base do quadrado é 1, então a metade é meio. Esse maior, aqui a distância do centro até B, ele está tangenciando o triângulo, o círculozinho menor, certo? Ele passa pelo ponto de tangência entre o círculo menor e o arco, certo? Então, ele não tem nenhum espacinho ali entre um círculo e outro. E se eu chamar o círculozinho de S, o raio do círculozinho menor de S, a gente vai ter 1, que é o raio desse arco AC, certo? Mais o raio do círculo menor, que é S. Então, essa hipotenusa vai ser 1 mais S. E o outro cateto, que é esse aqui, certo? Ele vai ser exatamente porque todo não é 1, a distância total de uma ponta até a outra, que está, no caso, cruzando o quadrado bem ao meio. E essa distânciazinha que está sobrando aqui não é R, não é S, então vai ser 1 menos S. É todo esse tamanho aqui que eu estou destacando em vermelho, certo? Então, ó, eu tenho um triângulo retângulo, um cateto é meio, o outro cateto é 1 menos S e a hipotenusa é 1 mais S. E eu posso aplicar Pitágoras novamente, certo? Que fica o seguinte, né? A hipotenusa, que é 1 mais S ao quadrado, igual a 1 menos S ao quadrado, que é o outro cateto, e o outro cateto é meio elevado ao quadrado. Resolvendo aqui os quadrados, né? Fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a, aqui do mesmo jeito, né? 1 menos 2S mais S ao quadrado, mais o quadrado de 1 é 1, o quadrado de 2 é 4. E aqui a gente observa, ó, que S ao quadrado aparece dos dois lados, então eu posso eliminá-los. Pode ver que está todos os dois positivos. Se tivesse um positivo e um negativo, eu não poderia eliminar. O 1 também está positivo aqui e aqui também, certo? Então, fica aqui para mim trabalhar, ó. O 2S, o menos 2S, eu posso passar tudo para um lado, certo? Se eu pegar esse aqui, né, o menos 2S, passar para outro lado, ele passa positivo. Então, fica 2 mais 2, que dá 4, 4S. E do outro lado da igualdade ficou apenas 1/4. E aí, para mim saber quem é S, basta dividir tudo por 4. E aí, o 4 passa dividindo, né, fica 4 vezes 4, 16. Então, S é 1 sobre 16. A questão, ela quer saber exatamente a razão entre o raio do círculo maior e o do círculo menor, certo? Se o raio do círculo maior é R e o do menor é S, então ele quer saber a razão entre R sobre S. Vamos lá. R é 3/8. S é 1 sobre 16 avos. Então, como é divisão, lembrando, né, a divisão de fração, vai ser o primeiro multiplicado pelo inverso do segundo. Então, vai ser 3/8 vezes 16 sobre 2. 16 dividindo para 8 dá 2. 2 vezes 3, 6, certo? Então, 6 é o resultado final, certo? É a razão. E aí, nós vamos marcar a alternativa D. Valeu, galerinha. Até a próxima.